Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 241 e minguando até 1049 dias, 12 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Terceira parte. Direita falsificada inconsciente. É muito interessante que vocês acompanhem tudo que está sendo dito desde o primeiro blog, né? Este blog é de 241, representando 241 dias, e nós vamos chegar até 1290, contando ao todos os blogs diários. E vocês tomem consciência de tudo que está sendo dito para que vocês não sejam mais essa vítima social. Tudo que está sendo dito aqui são de extrema importância de todos. Até mesmo a mim, eu me coloco como vítima, né, de tudo isso que estão vindo, de uma certa forma, porque, de certa forma, a gente temos que tomar consciência de tudo que está vindo sobre esta palavra, né? Eu também procuro a me conscientizar sobre tudo que está sendo dito, certo? Aí vocês entendam das suas formas, da forma que vocês quiserem. É isso mesmo. Ok? O ideal de tudo que se possa ver e tocar, ele vai se aplicar em dois planos. Sobre tudo que se possa estar no interior do corpo e recebendo tudo que se forma espiritual, onde não se possa ver e nem tocar. E sendo o segundo plano, ele vai se aplicar tudo que se estiver no exteriores de corpo, aonde este os mesmos vai ver e tocar. Pois isto vai representar matéria e objeto, e matéria que se movimenta para o objeto, sendo que muitas das vezes este ideal pode estar invertido. O corpo falsifica a matéria e dá a falsidade sobre o que se possa ver e tocar, e falsifica a matéria que se movimenta para o objeto, falsificando a matéria que se movimenta para o objeto. Primeiro, o que tem de interessante nesse texto é o seguinte: nosso interior, ele é espírito, por exemplo, nosso interior, porque ele representa a nossa origem, ele é espírito, ele é formado palavra da vida, ele é totalmente espírito. Vamos supor, aí você vai atingindo uma camada posterior, né, sobre a pele, tudo que se possa ver e imaginar. Então, vai aparecer o sexo da pessoa, então você já pode tocar, certo? Você já pode tocar, e você pode ver e pode tocar. Mas o que acontece? Muitas das vezes as pessoas, elas formam dessa ideia que se possa ver e tocar, elas transformam isso em espiritual,
e coloca o físico e o emocional no lugar da origem. Ele dá essa origem, como ele dá origem para as suas próprias emoções, criando uma idolatria sobre a sua própria ideia. Vamos dar um exemplo aqui dentro da sociedade. Eu tenho um carro, um objeto, e uma pessoa do lado dela, né? Uma pessoa importante para mim, certo? Porém, como eu tenho mais desejo pelo objeto, eu vou escolher o objeto. Essa pessoa que é importante, ela vai ficar inferior. Muitas das vezes eu posso até mesmo maltratar essa pessoa a quem eu, confesso amar, a quem eu considero importante por causa do objeto. Isso vai gerar um conflito dentro da sua consciência por causa daquilo que você está pensando sobre o objeto e sobre o relacionamento social. Vai gerar uma complexidade. Aí vocês não vão saberem mais como relacionar isso dentro da sociedade, porque ela vai ficar muito delicada para relacionar. A princípio, vocês vão compreendendo isso, ok? E às vezes eu transformo o objeto, ele é espírito, mas do outro lado ele tem uma origem, então ele tem uma possibilidade de ser uma pessoa boa, de não ser uma pessoa falsificada, certo? E não ser um objeto. À medida do momento que essa pessoa, a mesma pessoa que eu amo, se ela falsificar o corpo dela, ela se torna um objeto, porque o objeto ele vai representar tudo que está nos exteriores dos corpos. Ele vai trazer uma ação espiritual até então. Antes ele colocar uma origem para o corpo dele, então o corpo físico e emocional dele vai se tornar real. Ele vai dar uma realidade consciente para esse corpo. E esse corpo vai deixar de ser espiritual e vai representar uma origem de tudo aquilo que Deus criou o homem perfeito. Para que possamos conhecer isto, vamos defender o primeiro plano e sendo esta a origem do corpo. Sendo a palavra e corpo, ou mais especificamente palavra da vida, e sendo assim, nós temos para o relacionamento social corpo e a palavra desse corpo. E sendo o corpo a palavra que se movimenta a ideia, esta palavra vai para fora do seu corpo. E se este movimento for origem do corpo, ele é matéria que se movimenta o objeto. E se não for, ele é o objeto que se movimenta para a matéria. Este ideal inverte o certo e o errado. E quando for errado, o objeto se move em forma de matéria e nega a sua origem no corpo, formando laços espirituais. Muito bem dito isso, né? Como eu já tenho dito, não preciso acrescentar nada. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que tanto o poder de Deus, ele pode estar sendo negado por Cristo para formar uma consciência para este corpo. E os corpos de Cristo podem negar Cristo e formar consciência para os corpos e formando o anticristo de um corpo comum. Este ideal, ele coloca o corpo emocional dividido entre tudo que se possa ver e tocar, e sendo que quando ele materializa a sua origem no corpo, e sendo esta a palavra da vida, ele mesmo forma uma direita falsificada por ato inconsciente, por não saber que sua origem é espírito. E sendo este a verdade, ele é espírito, e o espírito, ele mesmo forma a palavra, e a palavra forma a origem para essa vida, e a vida
ela forma a origem para o corpo, e este corpo forma a origem para o relacionamento social. E sendo assim, ele forma um corpo físico e emocional com esta origem e sendo tudo que se possa ver e tocar. Porém, se ele negar esta origem que há dentro do corpo, onde não se possa ver e nem tocar, ele forma laços espirituais e se parecendo com a sua origem e formando direita falsificado no corpo físico e emocional. O que eu quero dizer com isso? Você já viu quando as pessoas elas estão inconscientes dentro da sociedade? Elas são tão inocente que ela parece uma origem. Parece uma origem. De tão inocente que ela é, tão inocente. Aí ela vai pegando as ideias de outros corpos e vai idolatrando aquela ideia, dando vida para aquela ideia. Até então, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Muitas coisas ruins que vêm dentro da sociedade, todas as coisas ruins, ela não tem vida, certo? Quem é que tem a vida? Nós temos a vida. As falsidades, elas não têm vida própria. Nós damos a vida para a falsidade por uma ideologia. Alguns atos faz isso consciente, outros já faz isso inconsciente mesmo. Mas quando esses atos inconscientes dão a vida para uma falsidade, ela fica naquele lugar, bem assim, sabe, físico. Você vê que tem vida ali, que ele vai sofrer. Se você bater nele, ele vai sofrer. Se você machucar, ele vai sofrer. Vê que tem vida ali, mas ele está fazendo tudo de uma forma espiritual, negado. Está tudo negado. Aí o corpo físico e emocional dele, ele vai para o lugar da falsidade. Ele fica falsificado. Aí, mas tem vida, né? Até então, Deus não deu vida para a falsidade, Deus não deu vida para a mentira, Deus não deu vida para Satanás. Mas até então as pessoas pegam uma língua toda conflitosa, toda problemática, toda escandalizada e traz isso para eles como verdade. E quando ele habita como verdade, então eles entram em estado de inconsciência com as suas próprias vidas, e fica lá uma matéria. E ao mesmo tempo, você olhando assim, você vê, representa um sexo, representa um objeto, mas não representa uma origem, não representa aquilo que Deus deu para ele. Deus deu a vida para a verdade, Deus deu a vida para a palavra da vida, não deu a vida para a mentira, a falsidade. É por isso que veio a divisão de bens, é por isso que nós estamos trabalhando ela dentro da sociedade, para que a gente possamos compreender isso em parte, para entender que as inconsciências que muitos, eles têm uma ideologia aplicada da inconsciência chamada diabo. Diabo, eles são seres inconscientes. E Satanás são pai deles, são aqueles que é o mentor da falsidade. Ele mente para as pessoas inconscientes. Eles têm e criam uma centraliza totalmente falsa e aplica aquela língua dentro das pessoas. E as pessoas tomam aquilo para ele e abraça aquilo com calor no coração. Você vê muitas pessoas sinceras, muitas pessoas falsas. Os mais falsas vezes que eu posso dizer que é falso são aquelas pessoas que muitas das vezes ela sabe, tem consciência e mente. Esses são, né, sei lá, eles estão no trabalho social, eles têm autoridade, têm permissão, mas de uma certa forma as outras pessoas, esses seres vêm como, né, sei lá, e esses outros vêm como vítima da sociedade, entra como vítima, certo? Aí vocês entendem aí de várias formas. Se você for pegar tudo que veio daqui até lá, existe muitos atos que, né, que sofreram as consequências no corpo, e teve consciência dessas consequências, eles resgataram essa consciência para Cristo, dessas consequências. Olha aí, tanta de gente que foi sacrificada. Hoje em dia eu só vejo um que sobrou, né? Que não foi martirizado, só um. E por isso que nós estamos aqui, né? Mais uma vez, fazendo, né, a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Vamos reclamar? Não, só a gratidão mesmo, tá?
Aí vocês entendam de várias formas, tá? São tudo coisas grandiosas que Deus vem fazendo para nós de uma forma perfeita. Ok, muito bom. Aí, a gente vamos entendendo de todas as formas, de tudo que foi dito, e vamos conscientizando de tudo. Estou pegando expressão dentro da sociedade, estou trazendo ela para cá para a gente trabalhar. Quando a gente pega uma expressão que vem no escuro para nós, por exemplo, como que é isso? Vou repetir mais uma vez. Antigamente, tudo começou por uma rebelião. Mas aí as pessoas falam assim, nossa, se nós falar que rebelião vai dar muito na cara, por exemplo. Vamos falar que é religião? Aí as pessoas perguntam, qual religião que você é? Qual rebelião que você é? Significa, quer dizer, você é um anticristo. Quando você se trata de rebelião, certo? Você é um anticristo. Você, de uma certa forma, você está globalizando com um antissocialismo mesmo. Mas aí, quando você fala assim, religião, dói menos. Rebelião, aí as pessoas ficam no escuro, sabe? Não entendem nada que está sendo dito. Fica muito fácil de ser enganado, fica muito fácil de enganar e fica muito fácil de ser enganado. Maravilha, parece que as pessoas não compreendem, né? Que tudo foi uma cilada. Vai entendendo isso, irmão. Coloca isso nas suas consciências. Trabalha isso de uma forma correta e vamos compreender que nossos corpos são origem. Nós somos criados na glória de Deus. Não fomos criados por corpo emocional, por seres ideológicos. Não somos criados por corpo emocional, ideológico. Não somos, ok? E sendo assim, eu termino este blog diário e conhecendo no meu íntimo que todos os corpos são origem e podendo formar uma matéria aceita ou negada no corpo, e sendo aceita, ela estará relacionando a verdade desta origem. E se ele estiver sendo negado, ele pode estar formando os laços espirituais para o relacionamento social, ou ele pode aceitar esta origem e relacionar esta matéria em forma de bem para o seu relacionamento social. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, ok? E assim a gente vamos entendendo uma coisa e outra sobre as expressões que já tem dentro da sociedade. Se você estiver acompanhando tudo que está sendo dito, desde o princípio até aqui, vocês não terão dúvida de nada, porque está tudo especificado, tudo bem esclarecido, de uma forma que vocês possam compreender tudo isso, ok? É muito importante que vocês acompanhem tudo e dediquem a aprender tudo que está sendo dito, para que a gente possamos alinhar as nossas expressões junto. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.